Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Querido, que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje. Nós estamos já começamos, mais um programa Renovo, para levar até você, aonde quer que você esteja, mais do poder de Deus, da esperança que só a vida em Jesus pode nos dar. E eu quero te convidar a permanecer conosco durante esse programa. Nós preparamos atrações que vão abençoar você. Você vai conferir uma matéria. Nós estivemos no COJADEM, isso mesmo, o Congresso Mundial da Juventude da Assembleia de Deus de Madureira, que aconteceu no Goiânia Arena, 2 dias de muita unção, mais de 20 mil jovens adorando a Deus ali. Você não pode perder essa matéria, uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E ainda testemunhos que vão edificar sua fé e fortalecer e gerar entusiasmo no seu coração. Não pode perder. Fique conosco. O nosso programa está só começando. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o Reino de Deus. Nós estamos aqui do Congresso Mundial das Assembleias de Deus Ministério Madureira, onde mais de 20 mil jovens do país inteiro e do mundo vieram para glorificar e adorar o nome de Deus. São 2 dias de evento e a unção de Deus pode ser sentida neste lugar, onde pessoas de diversas partes do país e do mundo se unirem em uma só voz para declarar que há um só Deus, um só povo e um só Senhor. E você que nos assiste aí, você que é telespectador do programa Renovo, vai acompanhar uma matéria exclusiva desse grande evento que movimenta a juventude do Brasil aqui em Goiânia. Deus abençoe você e fique conosco para saber mais desse grande congresso. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Queridos, esse congresso já nasceu, acabou de nascer. Nós estamos aqui no Goiânia Arena nesse primeiro dia, primeira edição da COJADEM, convidando você para estar aqui amanhã conosco a partir das 9 da manhã. Esse lugar está cheio da presença de Deus e da glória de Deus. Você não pode ficar de fora, deixar de participar desse banquete que Jesus está promovendo aqui neste lugar. Glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida, ovacione seu santo nome. Aleluia. Abra sua mão assim para você ser ministrado agora. Então eu louvo a Deus pelos pastores que têm incentivado a juventude, mobilizado a sua mocidade, investido nos jovens, muitos acompanhando a mocidade aqui, patrocinando a vinda deles, com recursos da própria igreja. Não estão gastando nada, não é despesa, é investimento. Parabéns ao Bispo Manuel Ferreira, Samuel Ferreira, a nossa liderança, por ter designado Goiânia para hospedar esse evento. Então,
Vamos para frente, melhores dias virão. Glória a Deus. Acredito sim que Deus vai fazer. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 2, fala sobre quando você e eu desejamos a sabedoria e o conhecimento que vem do Senhor. Salomão nos exorta que quando nós buscamos a fonte que é o Jesus, para nutrir o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, nós ganhamos recompensas vindas dele mesmo. Sabedoria só pode ser encontrada no Senhor. E o conhecimento é aquilo que você aplica a partir do momento que você adquire sabedoria. O conhecimento é muito importante para que você e eu tomemos decisões acertadas, para que os nossos projetos deem frutos, para que você consiga se organizar emocionalmente, em família, porque o conhecimento te livra da ignorância. Isso mesmo. Antes de nós conhecermos, todos nós éramos ignorantes, até com relação à salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Atos que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, o tempo em que nós ainda não conhecíamos o Senhor. Esse tempo o Senhor coloca de lado. E quando você não busca conhecimento em fontes seguras, isso simplesmente fica como uma palha que o vento pode dispersar. Hoje existem inúmeras fontes de conhecimento. A internet é uma delas. Você pode entrar lá e digita no Google qualquer tipo de situação que você queira conhecer e rapidamente milhares de informações se descortinam na sua frente. Mas a verdade é que o conhecimento que verdadeiramente vale a pena e que pode mudar a sua vida só pode ser encontrado na sabedoria que o próprio Deus pode nos dar. Salomão, no capítulo 2 de Provérbios, fala que quando o nosso coração busca sabedoria na fonte que é o próprio Deus, o conhecimento e o entendimento das coisas deste mundo nos fazem pessoas melhores e nos fazem crescer de acordo com a vontade de Deus. Onde você busca conhecimento e sabedoria? Quais são as suas fontes? Você se considera uma pessoa sábia? Quando você olha para a sua vida até hoje, você se arrepende daquilo que você escolheu ou você soma mais vitórias do que derrotas? O objetivo da minha reflexão de hoje é levar você a entender que você e eu sozinhos jamais conseguiremos tomar decisões acertadas e sermos prudentes com aquilo que nós determinamos para a nossa vida. Mas a sabedoria, a chave da sabedoria é encontrada no nosso Deus e ela está disponível para você, isso mesmo. A palavra de Deus nos diz que a única oração para a qual Deus nunca diz não é quando nós pedimos sabedoria a Ele. A palavra de Deus diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Entre nessa jornada de ser sábio, você também, e juntos vamos fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Deus te abençoe. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais passou pela cabeça de qualquer homem aquilo que Deus preparou para nós. O Evangelho está dizendo de Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a graça, Ele é o melhor presente que Deus podia dar à humanidade. Se você confiar em Jesus, entender que Ele é o melhor presente da sua vida, você pode usufruir de todo o reino do Pai e de todas as promessas. Hoje mesmo, decida por Jesus, decida caminhar com Jesus e você vai ter acesso a todos os bens, a toda a bonança que Deus tem para nós. Que Deus possa te abençoar rico e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise.
pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Esses dias eu vi uma notícia que aqui em Goiânia, aproximadamente 60% do comércio vai fechar sua porta até o final desse ano por causa da crise. Querido, as notícias são más, mas o Senhor nos advertiu que nós poderíamos esperá-la, mas Ele nos disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. A quem você pertence? A quem é parado pela crítica ou aqueles que se lembram qual é a última notícia? E a última notícia do Senhor para a sua vida é de vida e não é de morte. Vence o gigante quem não escuta o pessimismo. Vence o gigante quem não é parado pela crítica. E Davi continua, olha aí o que diz o seu texto, para a gente continuar entendendo como é que Davi venceu esse gigante no verso 38. Verso 38 diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-o do alforje de pastor, que trazia saber um surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Meu irmão, vence o gigante quem está ouvido ao pessimismo, vence o gigante quem supera a crítica, e aqui eu aprendo a terceira forma de vencer gigantes, terceiro passo de Davi. Só vence gigante quem desiste de lutar com armas alheias para ser autêntico. Você entende isso? Saul chamou Davi e falou: Vem cá, vou te vestir de soldado. E Saul começou a colocar em Davi as vestes que se usava o soldado naquela época. Mas o texto diz que quando Davi começou a andar, ele falou: Ei, não consigo andar com isso. Eu não estou acostumado. Eu não consigo fazer aquilo que todos fazem. Deixa eu ir com o que eu estou acostumado. Deixa eu ir com o que eu sei fazer. Querido, que tipo de crente é você? Talvez você não consegue vencer o seu gigante porque você está sempre querendo que o Senhor faça na sua vida aquilo que Ele fez no outro. Deixa eu te contar um segredo. Quando Deus fez você e eu, Ele te entregou uma espécie de mala. E nessa mala, Ele colocou tudo o que você precisaria na sua vida para chegar até o propósito dEle para a sua história. Às vezes eu estou te falando isso, você está falando: Ai, pastora, Sara, é porque você não sabe. Eu não tenho nenhuma pochete. A minha nem frasqueira, é pochete. Deus então não me deu foi nada. Ei, Deus te deu o que você precisa. E para vencer gigante, só precisa estar disposto a usar o que tem. Foi assim com Moisés. O Senhor falou: Levanta o cajado. Era a única coisa que ele tinha. E quando Deus o chamou para ser o libertador do povo, ele olhou e falou: Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei fazer. E Deus falou: Mas não é você mesmo quem vai fazer. Você só vai estar à frente. Quem fará sou eu, querido. Nessa peleja de 2 Crônica, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você não terá que pelejar, porque quem pelejará por você é o Senhor dos Exércitos. Aquele que não conhece derrota. Ei, mas você precisa deixar de usar armas alheias para ser autêntico. Não queira aquilo que é do outro. Não queira imitar aquilo que deu certo com o outro, porque Deus nos trata na nossa individualidade. É singular, é único. É como se um dia, lá na eternidade, Deus Pai convoca Deus Filho e Deus Espírito, e eles começam a fazer uma reunião santa ali, e a pauta da reunião, era você. E o Senhor começa a desenhar a sua história, a cor do seu cabelo, onde você nasceria, qual o tom da sua voz. E Ele planejou você. Davi sabia disso. É por isso que quando Saul quis colocar o que ele não conhecia, ele falou: não, rei, deixa eu ir do jeito que eu dou conta. E ele foi, pegou as pedrinhas e afunda. E o resto da história nós conhecemos. Vence gigante quem supera o pessimismo, quem tapa os ouvidos à crítica, quem deixa de usar a arma alheia para ser autêntico. Quarta característica de vencedor de gigante, querido. Olha aí para a sua Bíblia.
para a gente continuar aprendendo com Davi. Olha o que diz o verso 37 do seu texto. Diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu te disse que vence gigante quem tapa o ouvido à crítica, quem supera o pessimismo, quem luta com arma autêntica. Quarta coisa que eu aprendo com Davi é que só vence gigante quem reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Querido, sabe por que às vezes a gente patina para vencer o nosso gigante? Porque a gente é ensimesmado, nós somos cheios de nós mesmos. Nós vivemos uma geração altamente cheia de si mesma e encorajada a ser assim. Desde criança, as nossas crianças já são ensinadas: você pode ser o que você quiser, você é o melhor de todos. E a competitividade vai criando indivíduos altamente capazes de olhar só para si mesmos. E aí, às vezes a gente quer vencer o gigante para ser reconhecido, para que o nosso nome cresça, para que alguém ouça falar de nós. Não era essa a intenção de Davi. Davi sabia que ele não era capaz de vencer gigante. Ô meu irmão, entenda algo acerca do seu gigante. A graça de Deus nunca vai te levar aonde os seus pés comecem a vacilar. Eu vou repetir. Tudo aquilo que o Senhor permite que você viva é porque Ele dá o escape para que você enfrente. Mas Ele quer que você entenda que o poderoso não é você. É Ele quem dá a vitória e é a Ele que deve ser a glória. Honra, a gente pode até compartilhar. Nós devemos dar honra aos nossos pais, nós devemos dar honra aos nossos líderes, nós devemos honrar pessoas, mas glória não. Glória só a Ele que é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Davi sabia disso. E ele chegou para o filisteu e falou: você não entendeu nada, Golias. Você pode ter 3 metros de altura, você pode ter ficado falando aí 40 dias, você pode estar todo armado, mas você vem contra mim desse jeito. Mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos exércitos. Querido, no nome de quem você tem lutado? Como você enfrenta as suas pelejas? Quem vai à sua frente? De repente, você deixa tantas coisas acontecerem para depois chamar por Deus. Bate em tantas outras portas para depois então ir a Deus. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, eu quero te entregar esse gigante na sua mão, mas entende que não é você. Entende que sozinho você não consegue. Entende que sem mim você não é nada. Entende que toda a glória deve ser rendida ao meu nome. Davi sabia disso. Ele sabia que era Deus quem o conduzia em triunfo. Ele sabia que ele não venceria por causa da estratégia. Ele sabia que não era do jeito dele, mas era do jeito de Deus. E eu quero terminar com a última coisa que eu aprendo com esse texto, de como ser vencedor de gigante. Olha o que diz o verso 48 aí. Diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Eu te disse que vence gigante quem tapa a voz ao pessimismo, quem não escuta as críticas, quem usa das armas autênticas, quem devolve a glória para Deus e sabe que é Ele quem faz. E último lugar, só vence gigante quem está verdadeiramente determinado a vencer. Olha o que o texto diz. Davi se levantou e correu para a linha de batalha. Meu irmão, veja bem, ele não andou. Sabe por quê? Ele estava ansioso para ganhar. Ele estava decidido. Ele sabia no nome de quem ele ia. E ele não era parado. Porque às vezes nós somos assim. Quando chega o gigante, ao invés da gente enfrentar, a gente recua. E a gente pede. Hoje mesmo nós cantamos: Senhor, me ajuda a usar a minha fé. A palavra de Deus diz que todos nós já temos uma porção de fé. A diferença é que às vezes nós não exercitamos aquilo que nós já temos. E Davi então olhou para aquilo e correu. Sabe por que ele escolheu 5 pedras?
Provavelmente Davi pensou, se eu falhar na primeira, eu tenho a segunda. Se a segunda não der, eu tenho a terceira. Se a terceira não der, eu tenho a quarta. Mas eu não vou desistir. Ei, o que te impulsiona, querido? Como você tem caminhado na jornada da vida? Como você enfrenta os seus combates e os seus gigantes? É indo de frente sabendo quem está com você? Ou é recuando e decidindo simplesmente não ir? Ou é pensando, reclamando, murmurando? Ei, o nosso Deus odeia murmuração. Você pode dizer amém? Ele não gosta de reclamação. O deserto do povo, o caminho do Egito à terra prometida, dava para ser feito em aproximadamente 15 dias. O povo de Deus ficou 40 anos. Sabe por quê? Porque reclamava. Deus mandava maná, reclamava. Coluna de fogo para esquentar o frio, reclamava. Nuvem para cobrir do sol, reclamava. E o povo murmurava e questionava e reclamava. E a escolinha do deserto precisou durar 40 anos. Meu irmão, Deus se alegra com o coração grato. Você pode dizer amém? Jesus nos ensinou que a gratidão é um pré-requisito por milagre. Quando ele recebeu os 5 pães e os 2 peixinhos para dividir com aquela multidão, depois você confere na sua casa. Ele nada pediu, mas a palavra de Deus diz que ele levantou o pão e o peixe ao céu e agradeceu. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro já morto há 4 dias, completamente sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, quando chegou, o nosso Cristo Jesus, quando chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele também nada pediu, mas ele disse: Senhor, graças te dou porque te ouviste, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando isso por causa dessa multidão que está atrás de mim. Você tem um coração grato? Você consegue agradecer mesmo quando não entende? Davi sabia que para vencer gigantes precisava ser grato, porque era isso que impulsionava a não desistir. Meu irmão, eu não sei qual é o seu gigante. Talvez você já enfrentou tantos e agora você está vivendo uma calmaria, glória a Deus por isso. Mas outros desafios certamente virão. Ou talvez você está aqui nessa noite só pela graça, com um gigante enorme à sua frente. Amanhã, se você pudesse, apagava do seu dicionário a segunda-feira, porque você tem desafios enormes, gigantes enormes, que só você e o Senhor conhecem. Ou talvez você sorri muito por fora, mas só Deus conhece como está a sua alma. Você tem dormido num sono artificial, vive no império dos calmantes e não tem paz que excede entendimento. Querido, o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele te fez mais que vencedor. Vou repetir, Ele já te fez mais do que vencedor. Você não precisa fazer nada para que você seja um vencedor. Ele já te fez mais que vencedor. Agora é verdade que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos nela toda a regra de fé e prática que nos encoraja. E aqui com Davi, nós aprendemos que é preciso tapar o ouvido ao pessimismo. É preciso superar as críticas. É preciso lutar com armas autênticas e não querer ficar lutando com arma alheia. É preciso devolver toda a glória para Deus. E é preciso estar determinado a vencer. Diz que um menino de aproximadamente 12 anos estava num avião. E ali, naquele avião, o voo ia tranquilo. E depois de algum tempo, as pessoas já se organizando para dormir, as luzes da cabine já estavam se abaixando. O comandante anuncia uma forte turbulência. E uma turbulência grande começou a tomar conta daquela aeronave. As aeromoças não conseguiam ficar de pé. Tudo começou a ficar balançado. E o desespero começou a tomar conta. Quem acreditava em Deus orava. Outros gritavam, outros desesperados. E no meio desse contexto, esse menino de 12 anos jogava tranquilamente seu joguinho. E a turbulência foi aumentando e foi aumentando. E mais ela crescia. E as pessoas não sabiam o que fazer. E de repente aquele menino chamou a atenção da aeromoça. E a aeromoça não aguentou, foi até ele e falou: menino, você não está entendendo o que está acontecendo não? Nós estamos no meio de uma turbulência. O risco de morte é real. Provavelmente essa aeronave vai cair, você não tem medo? E o menino olhou para ela e falou: não, tia, eu não tenho medo.
E ela, como você não tem medo? Todos nós estamos apavorados. E o menino então olhou para aquela aeromoça e falou: tia, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto. Rei, quem é o piloto da sua aeronave? Quem conduz o seu destino? Para onde você está caminhando? Como você tem vencido os seus gigantes? Porque se Jesus for o piloto, Ele te conduz em segurança. Ele sabe para onde vai. Ele sabe de onde você vem. E Ele tem um propósito certo para te conduzir. Meu irmão, Deus quer te fazer um vencedor de gigantes. Vencedores de gigantes não nascem, eles são feitos. Você pode dizer amém? Nenhum de nós nasce sabendo como fazer. Mas nós encontramos na palavra esse manual daquele Deus que não mudou. E Ele está aqui hoje. O que faz dessa reunião tão importante e única não é a minha presença, não é a sua presença, não são aquilo que a igreja tem de estrutura. O que faz de uma reunião dessa tão importante e única é a presença do dono dela. É a presença do noivo. É a presença do Rei dos Reis. Ele está aqui. E onde Jesus está, milagres sempre podem acontecer. Ô meu irmão, talvez todas as portas se fecharam. Você está desesperado. Você chegou no fundo do poço. E se você chegou no fundo do poço, você é um forte candidato para o milagre nessa noite. Palavra que transforma. E nós estamos terminando o programa de hoje. Mas antes eu quero orar por você, abençoar a sua vida, os seus dias e declarar sobre você a bênção e a prosperidade do Senhor. Vamos fazer isso? Senhor, eu quero te louvar, Deus, no dia de hoje, bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor é o único pelo qual importa que nós sejamos salvos, dizer que nós amamos o Senhor, Deus, e existem pessoas orando comigo agora, teus filhos, Pai, pessoas que amam o Senhor, que estão necessitando de um milagre, de uma bênção imediata, de algo, Deus, que retire delas a ansiedade, o medo, a angústia, alguns a provisão financeira, outros saúde, outros na alma, Deus, com a família difícil. Oh Deus, o Senhor pode mudar todas essas situações. Então eu te peço que a tua mão de milagre possa operar na vida dos nossos telespectadores agora, para a alegria deles, Deus, mas muito mais, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um. Nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Querido, com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito sejam com você e com a sua família, não só agora, mas até a volta do nosso Messias. E nós estamos assim encerrando esse programa, mas eu quero lembrar a você que você é nosso convidado para estar conosco na Assembleia de Deus, sede de Campinas, isso mesmo, assistindo a um culto de louvor e adoração ao Senhor, ou participando das nossas programações semanais. Terça-feira tem culto de ensino a partir das 19 horas, às quintas-feiras, grande culto de libertação, domingo pela manhã, a partir das 9 horas, escola bíblica dominical, um programa para sua família, e domingo à noite, a partir das 19, grande culto para exaltar o nome do Senhor. Fora as nossas programações da segunda, na quarta, você pode se informar, você é nosso convidado para adorar a Deus conosco na sede de Campinas. A minha oração é que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a sua audiência no programa de hoje e convido você a ficar conosco no próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigada e até lá. É a estrela da manhã, um adorador é o que devo ser. Eu vou diminuir para o meu Jesus crescer, pois tudo é por Ele, tudo para Ele. Na cola do teu manto eu quero tocar, beijar a tua face, Cristo adorar. Eu quero me render aos pés do meu Senhor, pois Ele é a verdade, o caminho é vida. Por Ele ser verdade, o resto é mentira. Por Ele ser a vida, o que restou é morte.
DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.